Nessa altura junta-se ao fecho de contas Filipe Garcia, economista da IMF. Filipe, boa tarde. Começamos por olhar para esta questão que está cada vez mais a preocupar os bancos centrais, uma guerra cambial. É essa guerra cambial que justifica a subida do euro, uma subida de quase 10% num curto espaço de tempo face ao dólar? Boa tarde, Ruben. Indiretamente poderá ser. É bom de reconhecer que esta subida do euro se dá num contexto, como a peça, aliás, acaba de dizer, em que os receios quanto à dívida soberana dos países periféricos da zona euro, nomeadamente Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, não estão resolvidos. E é bom de ver que foi precisamente esse o fator que fez com que o euro atingisse o mínimo do ano, abaixo de 1,20, em meados deste ano. Ora, se esse fator, que era tão prejudicial para o euro, se mantém, porque é que o euro está agora a subir e mais? Porque é que está a subir tão depressa? Bom, há duas explicações que podemos avançar para isto. A primeira é uma explicação mais mainstream, ou seja, aquela que vai sendo referida em quase todos os analistas, e que diz respeito ao facto de estar mais provável o regresso dos Estados Unidos a uma expansão quantitativa, isto é, a comprar títulos de dívida pública domesticamente para fazer uma expansão monetária. Obviamente isso é prejudicial ao dólar e, nesse caso, justifica uma subida do euro. Sucede, porém, que não subir apenas face ao dólar. O euro está a subir face à generalidade das divisas e esta semana terá subido mesmo quase contra todas as divisas principais. E então, quer esse facto, quer a forma como o movimento está a ser feito, que está a ser feito de uma forma muito linear e muito rápida, leva-nos a crer que é muito provável que a China esteja por trás desse movimento. E aqui encontramos o tal ponto de contacto com a guerra cambial. É muito provável que a China esteja a adquirir euros e dívida soberana de países periféricos da zona euro, com o objetivo, por um lado, de diversificar os seus ativos, em segundo lugar, de desvalorizar ainda mais o yuan, porque se o euro-dólar sobe e o yuan está preso ao dólar, então o yuan desvaloriza face ao euro, e isso é interessante para a China. E a parte mais subtil da questão, se a China conseguir reunir um volume suficiente de títulos de dívida da zona euro, poderá ter, de certa maneira, nas mãos a Europa, um pouco como acontece face aos Estados Unidos, em que os Estados Unidos têm sempre de mitigar muito o seu discurso face à China e tratam o assunto sempre com pinças, porque sabem que a China compra títulos de dívida pública americana e dessa maneira prejudicar muito o país. Ora, se a China conseguir reunir a mesma posição face à zona euro, fica numa posição de predominância face à zona euro, o que neste contexto de guerra cambial será muito importante. Filipe, e nessa conjuntura, o que é que a Europa e o Banco Central Europeu podem fazer para tentar travar a escalada do euro? Ontem, na reunião de governadores, depois dessa reunião, Trichet não trouxe palavras muito fortes em defesa do euro. Sim, e também não é muito normal que o Trichet o faça. No passado, sempre que foi preciso falar do euro, foi quase o presidente do Eurogrupo, o Juncker, que veio falar sobre essa matéria. E, aliás, isso aconteceu até há momentos. Foi há cerca de uma hora que o presidente do Eurogrupo já veio dizer que os 40 não são nada satisfatórios e que é necessário que a China deixe flutuar o yuan. Portanto, nesta fase, a intervenção está a ser verbal, mas o que a Europa pode fazer é reunir pressão suficiente com os Estados Unidos e com outros países para que no próximo G20 esta seja uma situação tratada com mais profundidade. Aliás, todo este contexto de guerra cambial que está agora a falar parece-me ser claramente uma preparação do G20, que provavelmente vai ser dos G20 mais importantes dos últimos anos, porque vai seguramente falar de câmbios e é muito provável que seja todo o mundo contra a China nesta matéria. Vamos ver se será pressão suficiente. Mas a China, Filipe, até agora não se tem mostrado muito sensível a essas pressões, ou pelo menos diz que vai deixar valorizar o yuan e depois o que se vê na prática não é isso. Sim, aliás, é algo que também temos vindo a falar aqui nestes comentários há algum tempo atrás. É muito claro que a China está a fazer aquilo que quer e ao ritmo a que quer. Nós temos que ver que a China tem objetivos de longo prazo muito fortes nesta matéria. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que a China tem uma
imensa que vive muito perto do limiar da pobreza. E, portanto, é necessário modernizar o país e serve aos interesses da China ter um yuan mais fraco para poder modernizar o país, isto é, industrializá-lo, dar emprego às pessoas, enfim, quanto mais tempo, melhor. E, portanto, esse é um dos fatores que faz com que a China queira adiar o máximo possível a valorização ou a subida do yuan. Mas também há um objetivo que é um objetivo mais geoestratégico, ou mais de poder. Estes superávites, estes excedentes comerciais brutais que a China está a gerar e quer continuar a gerar, são no mundo de hoje, que é em média deficitário, são no mundo de hoje uma forma espetacular de poder. E aquilo que nós vemos é que a maneira como a China negocia é a de tentar ganhar poder relativamente a uma determinada economia ou um grupo de economias para depois essas economias se subjugarem aos seus interesses. Muito rapidamente eu daria aqui um exemplo muito simples para se perceber. Há uns meses atrás a China fez um bloqueio, ou tentou um bloqueio a produtos metálicos da China. Aquilo que a China fez foi simplesmente deixar de comprar soja à Argentina, o que resultou numa ruptura financeira da Argentina em muito pouco tempo. Ou seja, a China faz isto, tenta ganhar o máximo de poder sobre as economias para depois daí tirar os seus interesses. Imagine-se o que não seria se a China de repente votar. Seria o caos, porque neste momento o mundo está completamente habituado a receber as mercadorias feitas na China. Por isso a China vai continuando a fazer o que quer e os certos timings e interesses. E a tarefa mais complicada fica então do lado da Europa e dos Estados Unidos. Filipe, obrigado pela presença neste Fecho de Contas, comentário de Filipe Garcia, economista da IMF.